Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui de comentário e pergunta, tá? Eu vou responder só as perguntas relativas ao freio, que muita gente mandou pra mim, que em alguns vídeos aí no canal aí eu tava mexendo no freio de alguns carros que vieram aqui para manutenção, tá? E outros que também apareceram, mas que não apareceram em vídeo, tá? Então eu vou responder aqui as perguntas que mandaram no Instagram, às vezes por e-mail. Vamos lá. Onde você acha a peça? Então, algumas peças os donos trazem quando traz o carro, tá? Quando é carro meu é Mercado Livre, OLX, tá? Ah, mas eu não acho lá, porque não é fácil achar peça no Mercado Livre hoje em dia, tá? Nesses sites de venda eles têm peças ou itens patrocinados. Então, quando você coloca lá, por exemplo, cilindro de freio Xterra, eles vão fornecer primeiro resultados que eles querem vender, né? Ou que tem promoção paga aí, vai ver se você compra alguma coisa, e o outro vai estar lá embaixo, então tem que procurar com cuidado. Às vezes está escondido em algum lugar no Mercado Livre. Quais peças uso na minha... muita gente pergunta assim, essa peça serve no meu carro? O meu carro é ano tal. Pessoal, hoje em dia nem a concessionária consegue te fornecer isso com certeza, tá? A certeza geralmente é com o número do chassi. Por quê? Porque durante a montagem, alguns carros, sempre, né, em todas as marcas, né, com raras exceções, às vezes a fábrica está faltando algum tipo de peça e está sobrando de um outro modelo mais ou menos compatível e eles instalam aquele sistema ali, tá? Então, às vezes, o seu carro foi sorteado para ter um sistema diferente do que 90% tem. Mas o que mais acontece, por exemplo, com um Xterra hoje em dia é dono ter modificado, tá usando outra peça, um outro conjunto, tá? E então você às vezes vai no mecânico, vai na loja, compra, chega lá, aquilo não bate porque já está usando a modificação. A não ser que você seja o único dono e nunca trocou e sabe que só foi feito em autorizado, enfim. Mas de forma geral é difícil, tá? Responder essa pergunta. Vamos embora. Freio mole. O colega perguntou que o freio dele tá mole e tá baixando o nível. Tá com vazamento em algum lugar, tá? Geralmente, na maior parte dos casos, o vazamento é no cilindro atuador do freio, tá? Pode ser nos famosos burrinhos traseiros ou até na pinça dianteira, tá? Ou num dos flexíveis. Pode ser também. Retífica de disco. Quando é que eu faço? Bem, a retífica de disco ela é interessante se o seu disco tem algum tipo de imperfeição. E aí, isso a gente faz com... Ou visualmente, né, você bota a mão no disco ali e vê que ele está cheio de irregularidades. Ou quando você coloca o relógio comparador e percebe que o disco está empenado. E aí pode ser feita uma retífica dentro dos limites do fabricante, né? Que limites são esses? O limite de desgaste. Qual o limite de desgaste? No caso da Xterra, o disco tem espessura de 28 milímetros e padrão e a espessura mínima de 26. Então, por exemplo, se o disco está com 27,5 e algum tipo de irregularidade, a gente pode tirar alguns décimos ali e ele vai continuar dentro do indicado. Tá? Se estiver muito próximo do limite, não vale a pena, né? O trabalho de retífica, dependendo da cidade, isso varia muito, mas não é tão barato. Retífica. Freio de mão, meu freio de mão não funciona adequadamente. Então, o freio de mão tem que ser regulado, tá? Muita gente critica o freio de mão da Xterra, mas assim, freio de mão de picape geralmente não é muito bom, tá? E por que isso? Porque ele não é feito para segurar o carro, por exemplo, em ladeira. Muita gente reclama comigo, meu carro não para na ladeira. Eles não são feitos para segurar o carro na ladeira. O carro pesa quase 2 toneladas. É homologado para carregar mais uma. Isso dá 3 toneladas, né? Então, é difícil fazer um sistema de freio que segure seu carro com 3 toneladas numa ladeira. O manual da Xterra, mecânico, e de outras picapes também não diz qual é a inclinação que a gente deve ter uma eficiência do sistema de freio. Na Europa, o padrão é 25%, uma inclinação de 25%, que é bem pouquinho, tá? Então, o freio deveria segurar o carro em 25%. Alguns carros seguram mais que isso, naturalmente, mas os carros, quando estão mais velhos, já estão com o sistema mais cansado ali, peças desgastadas, então não conseguem essa eficiência. A minha recomendação para todos os amigos, por questão de segurança, é evitar parar o seu carro em madeira. Existem algumas técnicas, né? Você, por exemplo, deixar a direção esterçada, se você tem, por exemplo, uma guia ali, para se o carro soltar e bater, mas em ladeiras muito com inclinação bem elevada, eu sugiro não parar. O carro é muito pesado, você pode causar um acidente, pode matar alguém, pode danificar o veículo de alguém, tá? Então vai lá sustentar o carro ali,
a não ser que seja um lugar que você precise parar, e usa calço, né? Usa calço. O negócio é grande ali, usa calço para você evitar algum tipo de problema, tá? Não é raro o carro soltar na ladeira e fazer um desastre, né? Mas se não for para isso, se for só o carro, meu carro não está segurando no freio de mão parado, né, em linha reta, aí você tem que regular. E geralmente o que a gente acha como aceitável são 5 cliques quando você pisa no pedal do freio de mão, que na verdade a XTR é freio de pé, o freio de estacionamento, você vai pisar ali e vai fazer 5 cliques e você tem que estar com o freio ativado. Se não for isso, você tem que fazer uma regulagem do freio, tá? Mas antes de ir puxando o cabo lá, apertando porca, tem que ver duas coisas. Se o cabo está íntegro e lá atrás, no tambor de freio, se o automático, uma pecinha que tem ali atrás, se ele está funcionando, porque ele deveria fazer esse ajuste automaticamente quando você vai acionando os freios, tá? Mas às vezes ele fica, às vezes não, em 90% dos carros que eu pego, ele está travado, então ele parou de fazer isso. E quando ele funciona travado, muitas vezes ele vai se desgastando e aí só trocando a peça, tá? Então por isso que é importante fazer a manutenção preventiva. O tambor de freio é fechado, tem que abrir para ver como tá. Graxa, um vídeo que eu falei que não pode usar graxa. Não deve usar graxa. No manual diz não usar graxa. Usar graxa à base de silicone, não é graxa, né? Você vai usar um lubrificante que a gente chama de graxa, mas é um lubrificante à base de silicone que não vai atacar a borracha. Aquelas borrachas ali não são, principalmente as paralelas, não são resistentes, tá? Ele pode ajudar a travar o pino. Travando o pino, você tem dificuldade com o freio. Disco na traseira. Isso, hora outra, aparece uma pergunta dessa. O que eu acho de colocar disco na traseira? E aí vem a minha resposta polêmica. Estou totalmente contra. Se fosse para ter disco, ele teria colocado disco. Ah, mas a Xterra americana, não sei o que tem. Sim, existe um modelo de americano Xterra, a geração 2, que ela tem disco na traseira. É um disco próprio para ela, feito para ela, no padrão dela, tá? E por que isso, né? Por que eu sou contra? Primeiro, quem pode modificar um sistema de freio é só um engenheiro mecânico do ramo automotivo que vai modificar, que vai assinar um laudo, que ele fez um projeto, que você vai mandar para o Inmetro, vai homologar e você vai andar com segurança. Qualquer outra coisa é uma alteração que gera algum risco. E eu sempre falo para as pessoas que me pedem isso. Se a pessoa sofreu um acidente, mesmo que não seja causado por esse sistema, se a perícia descobrir que isso foi modificado, vão querer saber quem modificou, por que modificou e com que autorização ele modificou. Você tem algum treinamento para isso? Vão perguntar. Isso é uma resposta, uma pergunta simples, pessoal, que o investigador vai fazer, tá? O delegado, a polícia vai fazer. O senhor tem treinamento da Nissan para fazer isso? O senhor tem algum laudo da Nissan, uma nota técnica da Nissan que autorize fazer essa substituição? Se a resposta for não, você está muito encrencado. Simples assim. Simples assim, tá? Então, por parcimônia, ou seja, por cuidado, eu não acho interessante fazer. Ah, mas não sei quem... Quem usa jipes no meio da roça, fazendo off-road pesado, faz essas modificações porque usa na cidade. Quem usa na rodovia, eu sempre recomendo usar o original. Ah, mas eu fiz no meu e ficou muito bom. Acredito que ficou muito bom, mas não ficou igual ao original, igual o carro foi testado, tá? A questão da adaptação é que muitas delas funcionam bem em 95, 98% dos casos. E 2, 3% dos casos elas têm um limite, alguma variação do original. As rodas traseiras, elas são muito importantes quando você está dirigindo para a orientação do veículo, um carro que tem tração traseira. Isso vai evitar, por exemplo, que numa curva você perca a traseira, né, e venha a rodar, né? E isso pode acontecer se você tiver força excessiva nos freios traseiros. Isso pode acontecer em algumas situações muito específicas. Mais perigosas seriam, por exemplo, sobre chuva, onde você não quer que os freios traseiros acionem muito, né? Em pista escorregadia, você não quer que eles travem. Para se ter uma ideia, a força do freio traseiro da Xterra, se eu não me engano, é 55, é o 35, né? É 555 PSI atrás, que a gente tem que ter de força, e na frente é 945 PSI, uma coisa assim. Então é quase que o dobro da força no freio dianteiro. Por quê? Porque a Xterra, esses carros grandes, eles freiam mais com freio, qualquer carro, né? Freiam mais com freio dianteiro, pelo peso, por tudo. Tá? E muitas vezes as pessoas falam que vão melhorar o sistema de freio. Quando você dirige o seu carro, se você pisar no freio e você vê que o ABS, que o sistema ABS foi acionado, né? Ou seja, que o carro tentou travar as rodas, ou que o carro acionou o ABS, mudar o sistema não vai aumentar o seu sucesso de frenagem. Não.
Tá? Ah, eu piso no freio e o carro arrasta. Se ele arrasta, ele já está arrastando. Mais coisa só vai fazer ele arrastar. Você precisa ir de alguma outra coisa. Tá? Não é isso que vai fazer o seu carro frear mais. Isso é um assunto muito complexo. Vale a pena usar DOT 5, eu não sei o que, 5.1. Gente, o DOT da XTR, para você ter uma ideia, é o 3. Elas foram homologadas, assim como os carros mais antigos, todos para DOT 3. Hoje em dia tem loja que nem vende, às vezes, DOT 3. Você pode usar o 3, pode usar o 4, que é mais comum de usar e às vezes até mais fácil. Usa um 4 de boa qualidade. Ah, mas eu quero usar o top do top. Eu percebo isso às vezes, muitas pessoas gastam dinheiro comprando itens às vezes muito mais caros do que precisaria, né, comprar, e depois ficam com pena de trocar. É melhor você usar um DOT 4, que é mais barato, mais em conta, e fazer trocas mais regulares. Por que eu sou adepto das trocas mais regulares? Porque as trocas mais regulares, você vai mais ao mecânico, é chato isso, mas você tem uma chance maior, por exemplo, de encontrar um outro problema, um vazamento, uma peça que está estourada, ou até o cara levantar e falar assim, olha, aqui tá, a sua roda está com pivô, bambo, enfim. Então, é igual idoso. Idoso tem que ir mais ao médico do que uma pessoa mais nova. Né? E a chance de ele encontrar um problema é maior do que a pessoa mais nova. Mesma coisa seu carro é idoso. Então, quanto mais ele for ao mecânico, mais seguro você vai rodar. Tá? Então, usa o DOT 4 em troca a cada 20 mil quilômetros, ou 15 mil. O ideal seria 20, mas 15 dependendo do uso que você faça. Tá? Pressão dos freios. Alguém está perguntando aquilo que eu tinha comentado. A pressão traseira é menor, existe uma válvula para equalizar isso. Tá? Quando você testa, muita gente às vezes fala que está com defeito o atuador do freio, o atuador principal, né, o cilindro mestre que eles chamam, porque vê que sai um esguincho muito mais forte na linha 1, que é a linha da frente, das rodas dianteiras, do que na linha traseira. Isso é normal, a linha traseira tem que sair uma pressão menor. Tá? O freio traseiro ele não é para parar o carro, não, ele é para estabilizar a frenagem. Tá? Ele estabiliza a frenagem, a força dele é menor. Ajuda a parar? Ajuda, mas é mais para estabilizar. Limpar o freio é importante? Sim, e para acabar, que está ficando longo, muitos dos problemas que os freios apresentam são relacionados a o freio não ter sofrido a manutenção adequada. Tá? E que manutenção adequada é essa? A troca do fluido a cada 20 mil quilômetros. Troca do fluido a cada 20 mil quilômetros. Se você usar o carro em condições severas, trilha, lama, troca a cada 10. Mas aí é muito caro. Bem, se divertir é caro, né? Andar na lama lá, jogar o carro na água, jogar aqueles guinhos, tirar a foto. Isso custa grana. Então toda vez que você mergulhar o teu carro na água, enxurrar ele na lama, pensa que isso tem um custo. Tá? Nenhum carro foi programado, projetado para entrar na lama, sair dele sem manutenção. Tá? Então quando você sair, a primeira recomendação que eu dou é lavar. Tá? 1 dia depois, 2 dias depois, assim que você puder. Se for água do mar, o mais rápido possível. Lava, pede pro cara do lavador lavar. E aí, lavar não é com aquele spray limpa-baú que vai arrasar com tudo. Vai ficar bonito, mas daqui a uma semana todos os parafusos estão oxidados, porque eles perderam a proteção deles. Tá? Então, você vê às vezes uns vídeos por aí, o cara lavou, ficou, que bonito. Mas depois a gente pega carro que o carro está bonito, mas está com os parafusos todos oxidados. E aí, como é que você faz para resolver isso? Tá? Então, lavar com água. Lava com água tudo. Lava bem lavado. E eu sei que é difícil, porque às vezes a gente vai no lavador e o lavador briga com a gente que ele quer usar sabão. Isso acontecia muito comigo. Eu levava o carro e falava, eu quero água e sabão só comum. Não, mas tem um produto que não, só água e sabão comum. Não, só água e sabão comum. Entendeu? O resto eu faço em casa com os produtos que eu confio. Então, lava o carro, primeira coisa. Segundo, entrou na água, passou em pequenos alagados, leva no mecânico para a gente abrir, por exemplo, o freio traseiro e limpar ali, fazer uma limpeza, porque pode ter resíduo, pode ter algum vazamento, e aí aquilo vai piorar com o tempo. Então, uma coisa que você ia gastar muito mais lá na frente, você pode gastar menos agora, só mandando abrir e revisar. Eu sei que existe uma polêmica na internet, em canais de mecânico, porque algumas pessoas falam, né, os jornalistas falam que não precisa manutenção de limpeza e outros dizem que sim. Em um mundo ideal, não precisa realmente, tá? Em muitos manuais de autorizadas, não indica lá para você limpar o sistema de freio. Mas, em usos severos, dependendo do sistema de freio, e até porque aquilo às vezes é pensado pela empresa, né, pela empresa que produziu o carro,
porque o carro vai durar X tempo, ou porque aquilo depois vai ser totalmente substituído. Então vai ser muito mais econômico para você, não vai substituir toda aquela peça, todo aquele conjunto, você só fazer uma limpeza, uma conferir ali, ver se os pinos estão atuando, tá? Eu vejo gente que perdeu pinça de freio aí, o cavalete da pinça principalmente é muito comum perder, porque foi feito ou manutenção inadequada no freio, tá? Foi limpo, esmerilhado literalmente, ou ficou sem manutenção. E aí quando vai usar já está comprometido. Então, uma manutenção que é barata em relativo ao tamanho do carro e ao trabalho, acaba sendo muito melhor de você fazer. E uma última pergunta. Algumas pessoas comentaram assim, mas você não ensinou a fazer isso aí, você não mostrou ou como é que faz o sangramento. Gente, fazer a manutenção no sistema de freio é bem complexo e é muito arriscado. Então eu mostro o que deve ser feito, mas eu não vou ensinar a fazer, tá? Desculpa. Por quê? Porque existe um risco envolvido. É diferente de eu ensinar, de eu dar uma dica de como troca a bateria, como corrige ou conserta o reloginho do teto, como ajusta o banco, uma maçaneta da porta. Isso é diferente. O freio, você morre se der errado. Simples assim. Você bate e morre, tá? Ou, em uma outra hipótese, numa menor hipótese, você abre aquilo em casa, não fica bom e não consegue nem tirar o carro de casa porque não conseguiu montar o freio, tá? Então é um sistema muito complexo, que ainda envolve um outro sistema complexo, que é o ABS. Se você fizer um serviço errado, você pode comprometer o seu ABS. Então, assim, quando as pessoas mandam uma pergunta para mim que é muito leiga, eu falo, cara, procura um mecânico, tá? Só dá para responder se você já sabe muito de freio, tá com uma duvidazinha técnica, olha, eu quero saber a pressão tal, eu quero saber... Aí sim, você já está envolvido no negócio. Agora, não é onde você vai aprender mecânica, você vai aprender mecânica em outras coisas. No freio, cara, não arrisca, tá? E muita gente pergunta como sangra. Eu sangro de várias formas. O manual da Nissan diz que você pode sangrar com o pedal, mas existe aí N coisas que você tem que observar, tá? N coisas. Você vê um vídeo na internet de um cara bombando com pedal lá e simples assim. Não é. Existem N procedimentos que a fábrica indica para você tomar. Se você não tomar, pode não dar problema nenhum, mas pode dar um problema grave no seu carro. Por exemplo, pode perder lá o seu atuador do ABS, tá? O módulo do ABS, não o módulo, mas o atuador, o controlador do ABS. Então, tem que ter cuidado para mexer. Isso é arriscado, tá? Eu uso tanto o método da empresa, como o manual, mas também gosto de usar as bombinhas de vácuo, tá bom? Mas de qualquer maneira, toda vez que a gente mexe nos freios, a gente tem que sangrar eles, porque evitar que qualquer tipo de sujeira possa voltar e estragar o ABS, tá? Qualquer carro com ABS a gente não pode ficar mexendo ali nas pinças ali, fechando e abrindo elas e deixar correr o risco que aquele líquido sujo que eu mostrei no vídeo ali, no último vídeo, volte e contamine o ABS, tá bom? Bem, pessoal, era isso, tá? Freio é um item de extrema segurança, vale a pena você revisar o seu sempre e cuidado, última dica minha, cuidado com o viés de confirmação, tá? Aquele viés que a gente tem às vezes na nossa mente, tipo assim, o meu tá bom porque eu fiz isso há pouco tempo. Às vezes há pouco tempo é 4 anos. Tá? Igual um amigo um dia trouxe um carro aqui, eu falei, cara, acho que essa bateria tá ruim. Não, minha bateria não tá ruim não, eu troquei há pouco tempo. Tem um ano que a bateria tava boa, eu olhei outras coisas, depois eu falei com ele, cara, tenho quase certeza que é essa bateria. Aí foi olhar com ele, cadê a nota da bateria, cadê a data que foi trocada? Tinha quase 4 anos que tinha trocado a bateria, mas na cabeça dele tinha sido ontem, acho que ele pagou muito caro, então ele não esqueceu o preço. Galera, é isso. Bota a dúvida de vocês aí abaixo. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!